Cara, Rê, vamos conversar primeiro, acho que sobre infertilidade, falar um pouquinho sobre o que é infertilidade, Tá. para até chegar nesses pontos Sim. aí do que é, quais... Por que a gente chega nesse ponto aí, né? Porque tem tanta coisa antes pra gente chegar na FIV e na ICSI. Tá. Eu diria que FIV e ICSI são as últimas opções dentro da reprodução. É o nível maior de complexidade que a gente tem. Então, para o pessoal que está assistindo a gente entender um pouquinho sobre quem é a população que vai precisar de FIV e ICSI, por exemplo, a gente tem que entender um pouquinho sobre infertilidade. Sim. Então, sempre que a gente fala de infertilidade, a gente nunca fala de infertilidade do homem ou infertilidade da mulher. A gente sempre fala de infertilidade conjugal. A partir do momento que eu tenho um casal tentando engravidar e esse casal não está conseguindo, a infertilidade é dos dois. Independentemente se o problema está com o homem ou se está com a mulher. E existe um tabu na sociedade de que a infertilidade é sempre feminina. Tá? Então existe essa coisa de, vou culpar a mulher, né? E a gente vê isso, às vezes homens muito machistas, dizendo, o problema não é comigo, eu não vou me investigar. Porque acha que realmente o problema é feminino. Quando a gente olha as causas de infertilidade isoladas, quando a gente separa esses casais e olha para um e para outro, Sim. a gente tem metade dos problemas com a mulher e metade dos problemas com o homem. E muitas vezes o problema está nos dois juntos. Então, mas lembrando que mesmo que seja só do homem, só da mulher, a gente vai falar infertilidade conjugal, porque é aquele casal que não consegue conceber. E o que a gente vai chamar de um casal infértil? Então, aquele casal que tenta engravidar durante um ano, tendo relações sexuais frequentes, no período fértil, e não consegue, após um ano, a gente vai falar, poxa, esse casal no mínimo uma subfertilidade tem. Tá? Então eles estão com dificuldade de engravidar. Para mulheres acima dos 35 anos, e aí a gente coloca o público feminino somente, a gente vai considerar a infertilidade ou uma necessidade de investigação de infertilidade após 6 meses de tentativa. Porque a gente entende que as mulheres após 35 anos, elas começam a ter uma diminuição do que a gente chama de reserva ovariana, que é a quantidade de óvulos que essa mulher tem ao longo da vida, e com essa diminuição, a gente eventualmente precisa investigar esse casal antes do tempo. Tá? Então, após 6 meses de tentativa, a gente já faz uma investigação básica desse casal. Tá? Então, dito isso, a gente tem caminhos possíveis. A gente tem desde uma coisa simples que é acompanhar a ovulação. Então a gente pode pegar essa paciente e acompanhar o processo de crescimento folicular, que é como se fosse aquele cistinho de ovário, sabe? É um cisto de ovário ali que dentro tem um óvulo. Esse óvulo é o que é ovulado ali no período fértil, tá? Todo mês a mulher produz vários folículos, mas um se torna dominante. E esse folículo vai chegar ali, vai estourar e liberar um óvulo. Por isso que geralmente as mulheres engravidam de um filho só. Sim. Porque ela libera um óvulo só. As gemelaridades são bem mais raras e podem ser também por causa de liberação de 2 óvulos ao mesmo tempo, tá? Mas tem mulheres que eventualmente não ovulam de forma adequada. E aí, às vezes, a gente precisa fazer um controle dessa ovulação. Será que ela está ovulando realmente? Então, a gente consegue acompanhar o crescimento desse folículo e ver, em determinado momento, se ovulou de fato ou não. Tá? Então, a gente consegue fazer isso. Esse seria o método de mais baixa complexidade, o que a gente chama muitas vezes de coito programado. Então, a gente consegue acompanhar e determinar o dia exato de ter relação sexual. A gente chama isso de coito programado. Por quê? Tem relação programada. Naquele dia tem que ter relação sexual. E aí eu posso fazer isso de forma natural ou eu posso fazer de forma estimulada. Eu posso dar injeções para tentar produzir mais de um folículo naquele mês e ovular 2 ou 3 óvulos naquele mês para aumentar as chances de sucesso. Essa é a primeira de baixa complexidade que tem. Na sequência a gente tem a inseminação intrauterina, que as pessoas vulgarmente chamam de fertilização in vitro. São coisas diferentes. Então, meu filho foi de inseminação. A maioria dessas pessoas que falam que o filho foi de inseminação está falando de fertilização in vitro. O que é inseminação uterina? O homem vai lá, se masturba, ejacula, pega aquele sêmen e passa por um preparo no laboratório desse sêmen. Esse sêmen, através de um canudinho, de um cateterzinho, é introduzido dentro do útero da mulher. Então, a gente tem que partir do pressuposto que nessa situação a gente tem que ter as trompas pérvias, ou seja, as trompas permitem a passagem do espermatozoide para encontrar o óvulo. Se eu tenho uma paciente que não tem trompa, ou que já fez uma laqueadura, ou que já eventualmente teve uma doença inflamatória pélvica, que seria uma infecção pélvica, essa mulher pode ter as trompas obstruídas. Então, para esse público, não vai funcionar. Porque eu dependo de um caminho, de um pertuito, para ligar o óvulo que foi ovulado até aquele espermatozoide. Então, a inseminação intrauterina é um processo um pouquinho além do natural. Então, a gente joga o sêmen lá dentro, lavado, tratado,
e o espermatozoide tem que encontrar com o óvulo, tá? Então e faz o processo natural, encontrado, fecundou, etc e tal, vai implantar no útero. Na sequência, não deu certo essa situação, ou essa paciente não tem indicação por essas razões que eu falei da trompa, ou ainda, o marido tem uma quantidade espermática muito baixa, que seria a quantidade de espermatozoides muito baixa. Esse marido também, ele não teria espermatozoides suficientes para inseminação intrauterina, porque você tem que ter um volume muito grande de espermatozoide para poder colocar esses espermatozoides lá dentro e rezar para que haja fecundação. Se ele tem poucos espermatozoides, a indicação também é a fertilização in vitro. Então veja que a gente tem cenários que indicam a fertilização tanto para o homem quanto para a mulher. Tá? Então não é culpa só da mulher, não é só a mulher que tem problema de infertilidade, o homem também tem. E aí, o que diferencia a fertilização in vitro da ICSI? A fertilização in vitro, pensa o seguinte, eu tenho uma placa, né, que eu coloco um óvulo lá no centro. O óvulo seria aquela bolinha ali, ó, que tá mostrado na tela, tá? Eu coloco aquela bola no centro, o óvulozinho ali no centro, e jogo um monte de espermatozoide em volta. E eu rezo para um fecundar. Não é isso aí, o que tá mostrando aqui é a ICSI. Tá? Então, fica aquele óvulo cheio de espermatozoide em volta. Às vezes a gente vê umas imagens assim, com um óvulo com vários espermatozoides em volta. Esse seria fertilização in vitro. Então você joga vários espermatozoides e reza a ver qual que vai ser o que vai fecundar. A ICSI é quando a gente pega um espermatozoide bonito, que a gente escolhe, faz uma... Poxa, esse é maravilhoso. Que quem escolhe é o embriologista. Vai lá, pega esse espermatozoide e insere, injeta dentro do óvulo. Que é exatamente isso que está sendo mostrado aqui. Tá? Então lá, a FIV. Tá vendo a FIV? Vários espermatozoides em volta. Então joguei aquele óvulo lá dentro. E deixa agir. Deixa ver qual espermatozoide que vai atuar ali. E a ICSI é quando eu pego o espermatozoide e jogo lá dentro. Geralmente, a ICSI ela é mais indicada na população que tem um problema de masculino. Então, homens que têm nível espermático muito baixo, número de espermatozoides muito baixo, geralmente vão para a ICSI direto. Mulheres que também congelaram o óvulo, em geral, também vão para a ICSI direto. Tá? Eles não vão para a FIV convencional. Mas hoje existe uma tendência a se fazer ICSI em todo mundo. Apesar da gente não ter uma taxa de sucesso maior, a gente tem uma taxa de fertilização maior, mas não aumenta a taxa de nascidos vivos. Ou seja, não muda nada. Daria para fazer FIV em vários casais, mas a gente acaba optando pela ICSI. Eu ia fazer essa pergunta, taxa de acerto, né? De um método e o outro. Você sabe que é muito interessante isso? Se eu tenho um problema masculino, a ICSI de longe aumenta as taxas de sucesso. Tá? Se eu não tenho um problema masculino, ou se não é um óvulo congelado de uma mulher que fez criopreservação anterior, aí eu posso ir para FIV tranquilamente, que a taxa de sucesso vai ser similar. Tá? A gente tem até uma taxa de fecundação maior aqui, mas na hora que chega o nascido vivo, que é o que importa pra gente. Claro. Pra mim não me interessa se eu vou ter embrião, se eu vou ter gestação química, se eu vou ter aborto. O que me interessa é ter um neném vivo em casa. Claro. O tipo de embrião define o sexo do bebê? O tipo de embrião, não. Na verdade, o que vai definir o sexo é o espermatozoide que entrou ali dentro. Então, se ele tiver o cromossomo Y, é masculino. Se ele tiver o cromossomo X, ele é feminino. Mas já tem estudos que já conseguem determinar isso? A gente consegue. Se a gente fizer um estudo genético do embrião, a gente sabe o sexo do embrião. Quando você utiliza o método ICSI, você já sabe. Não, a gente não seleciona o embrião nesse momento, tá? Porque a gente não consegue selecionar o espermatozoide baseado no X ou no Y. A gente, depois que o embrião depois que o óvulo é fecundado, a gente espera esse embrião crescer. Quando ele chega no terceiro ou no quinto dia, geralmente no quinto dia, a gente vai lá e tira algumas células desse novo embrião e manda para exame. Esse exame a gente consegue ver quantos cromossomos tem nesse embrião e também dá para ver se o cromossomo sexual é o X ou é o Y. Bacana. Então a gente consegue determinar, inclusive, o sexo do embrião. Ô, louco. Então, por exemplo, para doenças genéticas, casais que têm alguma translocação cromossômica, que seriam alterações cromossômicas, eles teriam indicação, por exemplo, de fazer estudo genético. E aí tem estudos genéticos diferentes. Um que eu só analiso o número de cromossomos, né? E tem um que eu analiso também se tem algum gene específico de alguma doença. Então, imagina aqueles casais que às vezes têm uma doença familiar muito comum, né? Sei lá, tem 50% de chance de ter um filho com uma doença que é grave, que vai morrer antes dos 20 anos, ou que vai ter uma sequela grave, que vai ter uma distrofia muscular, que vai ter alguma coisa. Hoje a gente consegue selecionar o embrião que não tem a doença. Olha que bacana. Então isso é muito legal. Isso é muito legal, porque você escolhe um filho que vai ser saudável a princípio, né? Assim, é lógico que a gente não tá livre de outras doenças, não tá livre do autismo, não tá livre de várias outras coisas. Sim. Mas para aquela doença que é familiar comum e genética, a gente não vai ter. E o que seria a recomendação que você indicaria antes da pessoa, ela falar, vamos ter um filho, o homem e a mulher fazer um check-up antes? O check-up ele é fundamental,
tá? É o que a gente chama de consulta pré-concepcional. Tá. Principalmente a mulher, que é quem gera o bebê, né? É claro que o homem também precisa estar bem de saúde, mas a mulher, nesse sentido, ela é mais importante, porque é ela que vai gerar a criança. Então, ela precisa estar mais saudável, com medicamentos que são possíveis de serem utilizados na gestação, que esteja tomando as vitaminas preconizadas ali antes de engravidar. Então, tudo isso deve ser feito numa consulta que a gente chama de pré-concepcional. Precisa atualizar o cartão vacinal. Hoje eu vejo que muitas mulheres se esquecem de vacinar ou param de ser estimuladas a se vacinarem durante a vida, e isso é super importante. E isso a gente recomenda também antes da gravidez. Eu vou fazer uma pergunta mais detalhada nesse quesito. A gente sabe que, tipo assim, as pessoas elas têm vida antes de se conhecerem, de casar, de se relacionar. O legal mesmo é quando as pessoas se unem e decidem ter um filho, o certo é fazer logo um check-up também, o homem e uma mulher, de ST, DST, alguma questão também que você pode analisar. Eu vou ser mais detalhado. Tipos sanguíneos também pode interferir? Olha, tipo sanguíneo não interfere tanto, não. Tá. Assim, a interferência que a gente dúvidas, tem... não, sem dúvida. Falando, né? Acho que é a dúvida do existia até uma teoria no passado, meu sangue não é compatível com o dele, então, se falava muito isso, mas não é bem assim. Tá. Existem mulheres que têm o sangue RH negativo, então O negativo, B negativo, A negativo, AB negativo. Quem tem o sangue negativo tem uma chance de desenvolver uma doença que chama doença hemolítica perinatal. O que é isso? Ela, numa primeira gestação, quando ela tem uma gravidez de um filho que é RH positivo, então se ele é O positivo, A positivo e ela é negativo, se ela não faz uma injeção de proteção, ela pode produzir anticorpos contra hemácias desse bebê. Então, numa primeira gestação, ela até que não vai ter problema para esse filho que vai nascer. Mas numa segunda gestação, essa mulher pode atacar essas hemácias, esses glóbulos vermelhos do bebê, e fazer com que esse bebê tenha uma anemia grave, a ponto de morrer intraútero. Então, existe uma proteção hoje, existe, mas se não for feita, existe esse risco. Tá. Felizmente isso é bem difundido, isso é uma coisa que as maternidades já têm de rotina. Não se esquece de fazer isso, tá? Eu que já trabalhei em 4 estados diferentes do Brasil, inclusive lugares bem longe, todo mundo fazia. A gente vê isso mais em partes domiciliares, de gente que não tem uma assistência médica adequada, né? Aí acaba não fazendo a injeção no momento oportuno e acaba tendo um prejuízo à saúde reprodutiva futura. Tá, e a outra questão seria sempre fazer os exames de sangue antes, quando o casal decide, pra não ser pego pelo vilão, né? Tem alguma novidade, né? Tem dúvida. Sobre as ISTs que você falou muito bem, IST, pra quem não sabe, são infecções sexualmente transmissíveis. Toda vez que chega um casal pra mim que quer parar de usar preservativo, eu falo, então os dois vamos investigar. Sim. Né? Acho que os dois têm que fazer exames pra pelo menos ver se aquelas doenças básicas, né, que a gente consegue investigar, nenhum dos dois tem, né? Porque, poxa, você vai tirar um preservativo, vamos fazer o negócio direito, Sim, né? Ainda claro. com programação tudo é melhor, né? Com certeza. Porque a gente sabe que seria hipocrisia minha dizer que casais casados, de longo relacionamento, que vão usar preservativo pro resto da vida, porque a gente sabe que não é frequente isso, né? São poucos os casais que optam como método contraceptivo o preservativo. A maioria não é assim. A gente sabe disso. Sim. Né? Então o ideal seria realmente fazer A investigação, porque o que acontece? Tem doenças tipo de ST, DST, que pode comprometer na gravidez. Sem dúvida, não, sem dúvida. E pro casal também, né? Imagina, por exemplo, diagnostica um HIV. Hoje em dia, a gente consegue deixar a carga viral da mulher indetectável. A gente consegue fazer com que a taxa de transmissão vertical, que seria a transmissão para o bebê, seja de 0. Olha aí. Hoje transmite 0. Então, hoje pra gente, inclusive, é inadmissível haver uma transmissão vertical pelo HIV, sabe? Então, porque existe muito tratamento e existe uma possibilidade grande de prevenção. A sífilis deu uma aumentada nos últimos tempos, né? Mas muito. E aí, pro bebê também, isso daí é muito complicado, né? Você sabe que sífilis, mesmo tratada, tem 50% de chance de morrer neném dentro do útero? Olha aí. Cara do céu. Por isso que é importante a gente levantar esses muito alta. temas, As pessoas não têm a menor noção disso, sabe? E às vezes elas querem culpar alguém pela morte do bebê, mas ela tem uma sífilis não tratada, ou que foi tratada tardiamente, entendeu? E sem contar nas outras causas de complicações que a sífilis pode causar pro feto. Sim. Né? Então, não necessariamente a sífilis congênita é um negócio complicado, né? Nem tem que nasce, fica tomando antibiótico, tem que fazer uma investigação adicional, sabe? Não é um negócio tão simples. E as pessoas menosprezam por ser uma doença bacteriana, por ser uma doença que é de fácil tratamento, porque é de fácil tratamento, mas tem que fazer diagnóstico. Então, mesmo que você não esteja grávida, mesmo que você seja o parceiro aí, faz investigação de IST uma vez por ano.
sabe? Eu acho que isso, mesmo casado, vale a pena. Então, para as minhas pacientes que vão ao meu consultório, mesmo as casadas, todos os anos eu faço uma pesquisa de infecção sexualmente transmissível.